Olá, pessoal, a minha imagem está um pouco ruim aqui nesse momento, mas acho que logo ela volta. Meu nome é Adriana da Silva Santos, sou presidente da Associação Brasileira de Dosimetristas e dando continuação ao nosso projeto, que nós temos sobre falar sobre vários assuntos que são interessantes aos dosimetristas, e também o ano passado nós conseguimos o CBO para dosimetrista. Nós convidamos a Aline Soares Martins, ela é assessora do CBO do Ministério do Trabalho. Aline, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Adriana. Então, nós preparamos algumas perguntas para vocês e vai ser um bate-papo descontraído no qual a Aline vai responder todas as questões que eu acredito que sejam dúvida de todos os dosimetristas brasileiros. Aline, eu vou juntar as duas primeiras perguntas, né? Que seria, o que é o CBO e para que ele serve? Tá bom. O que é a CBO? A gente costuma dizer, Adriana, que a CBO ela é o dicionário dos títulos ou das ocupações existentes no mercado de trabalho brasileiro. Ela tende a reunir todas as informações ocupacionais existentes para que a gente possa nomear e codificar esses títulos, reunindo eles nessa estrutura. Lembrando que, quando a gente fala em reconhecer estas ocupações ou esses títulos, a gente está falando de reconhecimento no sentido classificatório, tá? Sem efeito de regulamentação profissional. Então, se a gente for pensar assim, para que serve o documento CBO? O que vai mudar para mim? O que eu ganho tendo a minha ocupação reconhecida pela CBO? Como ela tem como finalidade o registro estatístico, né, a identificação das ocupações junto aos registros estatísticos, então a gente pode dizer que ela vai proporcionar o RG, ou é a identidade daquela ocupação. Então, a gente vai atribuir um código, um título e uma descrição. Com base nessas informações, essa ocupação passa a aparecer em todos os dados, em todos os registros oficiais do país. Então, a gente tem como saber, oficialmente, quantos dosimetristas existem no país, onde esses dosimetristas estão atuando, e desta forma, a categoria, ela passa a ter uma informação codificada, uma informação mapeada, de modo que as ações possam ser encaminhadas. Beleza, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, vamos para a terceira pergunta, né? Como é que funciona o processo de inclusão de uma nova profissão? Em geral, as demandas, elas são encaminhadas à área da CBO. Nós temos um sistema que a sociedade como um todo, você pode ser pessoa física, pessoa jurídica, não há nenhum tipo de restrição quanto ao encaminhamento de demandas. Essas demandas são encaminhadas para a área da CBO. Essas demandas passam por um processo de análise, tá? A gente, num primeiro momento, a gente vai filtrar algumas informações que a gente considera básica para dar pelo menos uma ciência ou pelo menos um start para falar, é uma demanda que deve ser estudada. O que seria esse estudada? A gente vai ter uma noção do panorama desse título no mercado de trabalho. Então, a gente busca saber quem são esses profissionais, onde esses profissionais estão atuando, qual é a formação exigida para esse exercício profissional. E, uma vez reunidas todas essas informações, a gente diz, bom, ela se constitui realmente numa demanda. E aí, deste primeiro passo, a gente vai perpassando demais etapas até culminar no que a gente chama realmente do reconhecimento, que é trazer este código para a estrutura da CBO. A minha câmera aqui, pelo menos para mim, fechou. Para você fechou, Adriana? Fechou também. E eu não sei aqui, não aparece nem... Peraí. Voltou? Voltou. Desculpa. Perfeito. Imagina, pode continuar.
Então, assim, basicamente, o processo, ele se divide em 4 grandes etapas, tá? A primeira delas é o encaminhamento da demanda até a coordenação. Então, uma vez feita essa análise, uma vez dado o aceite, um parecer favorável, a gente passa para o que a gente chama de estudo de escopo. Esse estudo de escopo o mapeamento de todas essas situações que eu coloquei em forma mais detalhada, para identificar o perfil desse profissional no mercado de trabalho. Porque a CBO, ela tem uma estrutura. Hoje nós temos algo em torno de 2.700 ocupações reconhecidas. Então, assim como um dicionário, a gente tem que avaliar onde este título, onde esta ocupação vai ser inserida. Ela não pode ser simplesmente jogada aleatoriamente na estrutura do documento. Então, esse estudo de escopo ele é realizado, a gente faz todo esse mapeamento, e aí isso é feito hoje por uma entidade parceira, tá? No momento nós estamos trabalhando com pesquisadores da FIP-USP, e aí esse material retorna para a coordenação. Ao retornar para a CBO, a gente vai emitir um parecer sobre aquela inclusão. Então, o Ministério, no caso, a CBO, ela vai dizer se ela concorda com aquilo e ela vai indicar onde deve realmente ser incluído, se tem alguma alteração ou não. Depois desse processo, começa a ser feito o contato com os especialistas, porque a gente vai chamar agora a parte da descrição. Então, a inclusão de uma ocupação na CBO, ela perpassa, na verdade, um título, um código e uma descrição, que é o quê? Identificar as principais tarefas, as principais atividades que aquele profissional faz. Quando a gente trabalha essa etapa, a gente usa o que a gente chama de metodologia DACON, ou Develop a Curriculum, onde ela é uma metodologia de análise ocupacional canadense, tá? Largamente utilizada por vários países, mas o cerne dessa metodologia diz que a palavra é dada ao especialista da ocupação. Então, ninguém melhor do que aquele que executa para poder dizer o que ele faz. Então, os nossos facilitadores, os nossos especialistas, eles começam a fazer entrevistas com vários profissionais, dosimetristas, no caso aqui, que foi a demanda que chegou, né, que está sendo estudada. E aí ela vai verificar onde esses profissionais estão atuando, se profissionais que trabalham em empresas de pequeno porte ou grande porte tem diferença, então a gente tem que trazer eles para o painel, se a questão da região onde atuam também vai ter diferença, porque como a CBO ela tem amplitude nacional, a gente tem que trazer todos esses dados para poder compor o painel. Então, a gente vai selecionar um número de especialistas, de dosimetristas, no caso, e, no momento, esse processo ele está sendo feito de forma virtual, mas a ideia é construir o que a gente chama de painel. Então, esses especialistas ficam durante um dia conosco, dizendo o que fazem, e aí a gente monta o que a gente chama de matriz ocupacional. Uma vez essa matriz finalizada, tá, ela retorna para o Ministério já não tem mais autonomia para sair alterando, ele só faz ajustes. A gente vai trazer outros dados para aquele profissional, para aquela família, porque isso é inserido num conjunto de famílias ocupacionais, e aí a última etapa culmina na publicação. O que é a publicação? É a gente disponibilizar todos esses dados, inclusive o código, no site da CBO. Perfeito. Aline, meio que você já explicou como que foi também o nosso processo, né? Isso. Que você falou como que funciona, então já meio que você já respondeu a nossa próxima pergunta, que é como foi o processo da inclusão do dosimetrista, né? Isso. Então, eu só vou falar resumidamente como foi para a gente, e você também fala meio que você... Eu lembro que nós entramos no site do Ministério do Trabalho, mandamos o pedido de inclusão do dosimetrista clínico, e eu lembro que são várias questões que a gente foi respondendo, e uma delas vocês pediam de bibliografia sobre o site, nós colocamos o nosso site, bibliografias internacionais, enfim, tudo para provar assim, que era um profissional consolidado no mercado e tanto fora do mercado. Nós, inclusive, citamos
a Associação Americana, que é a segunda associação de dosimetristas fora do Brasil. E aí, como foi para vocês, né, quando depararam com o nosso material? Resumidamente, porque acho que você já meio que já respondeu, né? Assim, Adriana, para você ter noção, chega muita coisa, muita demanda para a nossa área, tá? A gente recebe, em média, em torno de 200 demandas mês. Boa parte do que a gente recebe não se configura em nova ocupação. Muitas vezes são títulos que não são encontrados na CBO, mas que o profissional ele quer ver aquele título reconhecido. No caso dos dosimetristas, até é interessante colocar que é um processo demorado, né? Eu acho que a primeira demanda chegou em 2019 para a gente, e teve uma demanda, acho que 2021, e a gente, na verdade, só conseguiu trabalhar esse ano. Então, assim, em função desse estudo ter que ser muito detalhado, é algo que realmente demora, não é simplesmente chegar e tem um parecer favorável ou não favorável. Mas quando a gente se deparou com o título, o primeiro momento que a gente fala é assim: procura na CBO, não acha nada. O que é esse profissional? Quem são esses profissionais? O que fazem esses profissionais? Então, a própria equipe faz um levantamento disso. E realmente, para a gente, foi assim uma surpresa, porque até então não havia chego nada com relação a esta titulação. Como o pedido veio por parte da associação, houve todo um cuidado de preparação também para este envio, porque isso acaba facilitando o estudo da demanda aqui pela nossa área, porque às vezes chega só um título. Então, tudo aquilo que vocês mandaram, toda a bibliografia, todas as informações que vocês tinham já com que diz respeito à titulação, facilita o nosso estudo. Agora, na prática, o que acontece? A gente tem que avaliar como é que é esse contexto todo no mercado de trabalho brasileiro. Acontece que muitos dos títulos, muitas das ocupações, elas são muito bem definidas em outros mercados de trabalho, mas quando a gente traz isso para a realidade do Brasil, a gente encontra alguns problemas, principalmente ocupações na área da saúde. Então, todo título que é trabalhado na área da saúde, a gente tem que ter ainda um cuidado muito maior quando a gente estuda e a gente analisa isso. Tá? Mas foi um trabalho assim que rendeu, um estudo que rendeu bastante informação para a coordenação da CBO. E é interessante você colocar isso, né? Que tipo, a questão de já ter uma associação com dados facilitou muito o trabalho de vocês, né? Sim, bastante. E principalmente, assim, depois que a demanda chega também, a gente sempre entra em contato com o demandante, porque chega todos esses dados, todas as informações, mas muitas vezes elas não são suficientes. E a gente tende a entrar em contato com o demandante para poder esclarecer dúvidas ou trazer mais informações, abrir os caminhos para poder facilitar. Então, esse contato demandante e CBO, e entidade que está fazendo a pesquisa, é muito proveitoso, é muito frutífero, inclusive na indicação de possíveis profissionais, entendeu? Sim, sim. Lembrando, só uma questão que eu esqueci de colocar, quando a gente fala que a palavra é dada ao especialista da ocupação, ou seja, ao titular, neste caso ao dosimetrista, é importante que os profissionais que participem dessa análise, eles tenham um know-how, eles têm que ser profissionais reconhecidos pelos seus pares como profissionais capazes de realmente dizer o que fazem. Quando a CBO traz o especialista, ela está buscando o conhecimento que ele tem. É importante que ele esteja atuando como, no caso do dosimetrista. Não basta ele ter a formação, porque se fosse só para ter a formação ou ter o diploma, ou, na verdade, atuar de alguma forma linkado ao tema, a gente poderia buscar isso nos livros, buscar no próprio currículo, não é isso. Então, a pergunta que se faz quando a gente trabalha com o profissional é: o que você faz?
Não é o que você deveria fazer, não é o que seria ideal que você fizesse, mas é o que você faz. Então, a gente busca a atividade realmente do profissional. É interessante você falar isso, né? Porque, assim, às vezes pode acontecer de qualquer pessoa querer criar uma profissão, né? Então, assim, é interessante você comentar essa questão dos requisitos, né? Quais requisitos que se enquadram, né? Para nós, assim, foi muito interessante todo o trabalho de vocês, que a gente pode dizer foi impecável, e a gente imaginava que ia demorar muito mais, né? Nós tínhamos muito material, éramos reconhecidos por associações internacionais e associações da área médica aqui do Brasil, né? E a gente falava assim, nossa, acho que a gente não vai conseguir, né? Talvez a gente não consiga nessa gestão, talvez demore mais. E a gente já estava preocupado com isso, quando que, ao mesmo tempo, nós recebemos o e-mail de vocês, a gente nem esperava, nossa, o e-mail! E foi fantástico, eu acho que todo o processo, todo o cuidado que vocês tiveram, todo o estudo, né? É um trabalho realmente minucioso, né? Para chegar na descrição exata. Isso. E uma outra coisa que eu achei interessante que vocês colocaram para a gente o tempo todo durante a reunião, que a gente teria que colocar de uma forma, escrita de uma forma que não entrasse em conflito com outras profissões. Ah, sim. O que acontece? Por mais que a CBO ela não tenha um caráter normativo, tá? Ela não tem por finalidade regulamentar nada, a gente observa que acaba que ela tem um peso muito grande, principalmente no que diz respeito às frases, às técnicas, porque você descreve o que faz. Aí o que acontece? Quando a gente publica, quando a gente coloca no ar esse texto, essa matriz ocupacional, a gente observa que isso muitas vezes gera ruídos com outras ocupações, entendeu? Principalmente quando estamos falando de área de saúde. Então, há uma tendência de alguns profissionais eles se apropriarem de alguns títulos, de algumas frases ou de algumas tarefas. Isso a gente evita na CBO, mas já sabendo que a gente pode ter problema, a gente pede, deixe bem claro o que você faz. As meninas, a equipe de facilitação que conduziu esse trabalho com vocês, que foram especialistas da FIP-USP, né, que é a nossa entidade parceira, elas ressaltam o tempo inteiro. Vocês realmente fazem isso? Está claro isso? A gente pede também para que a linguagem ela tente retratar a realidade do profissional, mas que ela fique uma linguagem mais clara para aquele que é leigo, porque uma das funções que a CBO também tem é mostrar, é orientar aquele jovem, aquele que não conhece, que não entende o que são essas ocupações. Então, ele vai falar, dosimetrista, eu não conheço, mas o que faz um dosimetrista? Então, ele usa a CBO também para poder saber o que é aquela ocupação, para ele poder se orientar, na verdade, até muitas vezes numa tomada, às vezes, de decisão. E aí a gente traz informações adicionais relativas à própria profissão e ao mercado de trabalho. Muito obrigada. Uma outra pergunta. Quais os profissionais que se incluem no CBO do dosimetrista clínico? Então, isso é uma questão seguinte. Os profissionais que se incluem no CBO do dosimetrista clínico é só o dosimetrista, tá? Então, o CBO, o código da CBO, que vai ser atribuído ao dosimetrista, é só para o dosimetrista. Eventualmente, pode ter algum sinônimo, pode ter tido um título sinônimo que foi discutido com o profissional. Um exemplo que eu gosto de usar para isso, para explicar o que é o sinônimo, é assim. Eu conheço como macaxeira, alguém conhece como aipim, alguém conhece como mandioca. Estamos falando de nomes diferentes, em princípio, para uma mesma coisa. Então, isso a gente chama de sinônimo na CBO. Quando a gente traz isso para o universo da ocupação, eu vou chamar de lanterneiro, alguém vai chamar de funileiro e alguém vai chamar de chapista de automóveis. Mas quando a gente for perguntar o que esses profissionais fazem, eles vão estar fazendo a mesma atividade ou muito similar.
Então, isso é o que a gente chama de sinônimo. A CBO, para vocês terem ideia, de 2.700 títulos oficiais de ocupações, a gente pula para quase 7.000 títulos sinônimos. Então, o dosimetrista, ele pode ser conhecido em algum outro lugar com um nome diferente. Eu não tenho aqui especificamente a tabela, deixa eu dar uma olhada aqui, se foi incluído algum sinônimo, mas, se tiver, é um outro nome que o dosimetrista pode ser conhecido no mercado de trabalho. O código dele é o mesmo. Agora, o código ele é inserido no que a gente chama de família ocupacional. Então, ele vai dividir um conjunto de outras tarefas subsecundárias ou ainda características de trabalho com outros profissionais, entendeu? Então, o dosimetrista está sendo incluído numa família ocupacional de tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica, aonde você vai ter toda... Desculpa, falei bobeira, não é essa. Deixa eu só pegar aqui rapidinho, Adriana. A internet está bem lenta. Não, é esse mesmo. É isso mesmo, É esse né? mesmo, é esse mesmo. Eu falei, tá certo. É técnicos e tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapeuta, onde nós temos toda a área de raio-x, radiologia. Lembrando, uma coisa que eu acho legal colocar aqui. A inserção de uma ocupação na estrutura da CBO, ela segue alguns critérios. Um deles é a questão do nível de escolaridade ou nível de formação. O dosimetrista, todo o estudo mostrou que é um profissional de nível superior, entendeu? Com pós. Então, assim, ele, em princípio, ele deveria... O ideal seria ele ser incluído no nosso grande grupo 2, tá? Optamos em colocar no 3, sabendo que lá temos os tecnólogos, entendeu? Mas pela a similaridade ou o parentesco com algumas ocupações que lá estão. Porém, a inclusão dele ali não quer dizer que o nível de escolaridade dele vai mudar. Essa inclusão foi neste momento para permitir que a gente conseguisse incluir ele, não retardasse mais, não postergasse mais essa inclusão, e pretende-se depois trabalhar uma movimentação desta ocupação, entendeu? Sim, sim. E isso talvez seja uma dúvida muito recorrente para os dosimetristas, porque a gente tem 3 formações distintas hoje que podem ser dosimetristas, né? O biomédico, o físico e o tecnólogo. E nas nossas pesquisas na associação, a gente sempre percebeu que o tecnólogo é o profissional que tem maior quantidade. Porém, isso que vocês falaram, né, a gente tinha 2 opções, né? E realmente, né, quando a gente olhava o outro profissional que a gente poderia colocar do biomédico, a gente praticamente tinha que mudar toda a descrição dele para nós nos encaixarmos. Então, foi uma questão de facilidade, isso que vocês frisaram muito, né? Muitas das ações que o tecnólogo toma tem, ou a formação, ou a área específica, tem muito a ver com o dosimetrista. Quanto que o biomédico ele tem 44 formações diferentes, então ia ser difícil a gente se encaixar, né? Então, assim, acho que foi por uma questão mais de similaridade, né? Acho que você poderia falar isso, similaridade de atividades, de tarefas, de área de atuação, tá bom? Lembrando que, assim, eu acho que uma outra coisa importante é que a gente tem que separar o que é formação do que é ocupação, tá? Sim, sim. A ocupação que está sendo incluída, que a gente está reconhecendo, é o dosimetrista. Porém, para ser dosimetrista, você tem que ter uma formação específica. Então, você pode ser biomédico, você pode ser físico, você pode ser tecnólogo e talvez alguma outra formação. Apesar de nós termos na CBO registrado o profissional biomédico, aquele código que está lá de biomédico não é o de dosimetrista. Se eu sou formado em biomedicina
e estou atuando como dosimetrista, o meu código é o de dosimetrista. Eu devo ser utilizado, devo ser reconhecido como dosimetrista. Se a minha formação é de biomédico e eu estou atuando como... Aí sim eu vou usar o código de biomédico. E aí, o que isso impacta hoje para vocês? Que isso é que eu acho legal. Os profissionais dosimetristas que estão atuando no Brasil, eles estão escamoteados, eles estão escondidos, digamos, em outros códigos, provavelmente pela sua formação. Então, eles estão sendo registrados ou como biomédicos, ou como tecnólogos, ou como físico, ou uma outra formação. Então, a gente não consegue ter realmente um raio-x desse profissional no mercado de trabalho. A partir do momento que a gente atribui um código específico para o dosimetrista, ele sai daquilo que a gente chama de um limbo, digamos, de uma sombra que é compartilhado com outros para a sua própria identidade. Então, é uma coisa que ela não vai acontecer, Adriana, de hoje para amanhã. É importante colocar assim, uma vez que o código seja publicado na CBO, a gente não vai conseguir saber já no outro mês quantos dosimetristas existem, como estão, porque é um processo lento, é um processo que você vai ver. Aqueles que estão ingressando no mercado de trabalho já vão poder ser contratados com aqueles códigos. Aqueles outros que já estão atuando podem solicitar a alteração do seu código, mas isso é um movimento que o mercado de trabalho, em conjunto com os profissionais, vai se moldando, vai se acomodando, tá bom? Sim, sim. Essa ia ser minha pergunta, né? Porque assim, a maioria dos profissionais já está cadastrado, já está com outro, a grande maioria como técnico de radioterapia, tem alguns que estão como outros, ou alguns estão como biomédicos, então realmente estava bem, a gente não sabia quem eram. Então, hoje, se o dosimetrista fala, tá, eu estou como outro CBO, então eu posso solicitar a migração, então, mesmo estando muito tempo numa empresa, para o CBO de dosimetrista. Pode. A solicitação, ela deve ser, se for um vínculo ativo, ou seja, se ele está trabalhando, se ele está atuando, ele deve solicitar junto à área de recursos humanos da empresa que ele está atuando, tá? Ele pode informar isso, que o código já existe, quando a gente publicar, e aí ele pede para fazer a correção, a alteração do seu código de CBO. Certo. E quando mais ou menos vai ocorrer a publicação para as pessoas ficarem Adriana, informadas? as nossas publicações, o nosso cronograma de publicação, ele funciona da seguinte forma. A gente usa um ano, que é o ano de levantamento das informações e execução. Então, 2022, nós trabalhamos não só dosimetristas, mas com as atualizações do ano de 2022. Sempre publicamos no ano subsequente, então, em geral, as nossas publicações acontecem em fevereiro do ano subsequente, tá? A gente diz até, geralmente, assim, 15, a primeira quinzena de fevereiro. Este ano, especificamente, nós tivemos uma mudança de gestão governamental. Então, assim, eu não posso precisar, a gente está trabalhando para que as publicações aconteçam em fevereiro, mas como a gente tem uma nova gestão, nós tivemos uma mudança grande aqui no comando do Ministério, a gente tem que sempre estar reportando aos nossos superiores para poder ter o aval dessa publicação. Ela não é algo que envolva assim, uma polêmica muito grande, mas eu não posso fechar aqui com você e garantir, Adriana, olha, dia 15, dia 16 de fevereiro, essas publicações elas vão estar no ar, tá? O que eu posso colocar para vocês é que vocês podem estar solicitando, mandando e-mail, solicitando via outros canais para o Ministério, cobrando isso, quando é que vai estar no ar o código. Lembrando que não há portaria específica, tá? Não é publicado em diário oficial. A nossa portaria que institui a CBO, ela já diz que a publicação é anual, e uma vez replicado no site da Classificação Brasileira de Ocupações, o código passa a ser válido. Automaticamente, ele reflete em alguns registros, como e-social,
o CAGED também, a Uhum. RAIS demora um pouco mais, a RAIS vem só no ano subsequente, mas alguns registros já são imediatas à visualização do código. Então, a pessoa pode ficar pesquisando no site do Ministério, né? Pode. Os profissionais que participaram do processo serão notificados via e-mail quando a publicação for feita, tá? Uhum. Mas para qualquer profissional ou qualquer pessoa pode estar consultando e pode estar entrando em contato com o Ministério. Ok, a gente depois vai deixar o link para as pessoas pesquisarem no site. Perfeito. Quais os benefícios se eu estou... Você meio que já falou sobre isso, né? Mas assim, quais são os benefícios se eu estou cadastrada com um CBO na minha categoria? Tá. Vamos lá. De forma muito prática. Eu vou aumentar meu salário, meu piso salarial vai mudar, eu vou ter direito a alguma questão trabalhista que eu não tenho? Não. Na prática, isso não funciona para a CBO. Por quê? Não há a necessidade de registro na CBO para exercer a ocupação, tá? A Constituição, ela garante o livre exercício profissional, salvo em alguns casos que são casos específicos de regulamentação. Mas o que a CBO vai realmente facilitar? É o que eu coloquei. A partir do momento que você passa a ter essas informações de forma agregada, em registros oficiais, entendeu? Tudo isso passa a ser melhor encaminhado. Uhum. Então, os profissionais, vocês têm como saber quem são esses profissionais, onde estão esses profissionais, organizar esse universo, até para buscar capacitação, até para averiguar a questão da formação. Então, a CBO, na verdade, ela vem como o pilar, ela vem como o pontapé inicial para juntar, agregar esses dados, essas informações, e esses profissionais passarem, na verdade, a trabalharem de forma mais agregada, buscar, na verdade, questões que sejam específicas para a ocupação, e uma vez que eles são descritos, quando você fala, por exemplo, em saúde, o Ministério da Saúde, ele usa a CBO também para os registros que são linkados ao Ministério da Saúde. Então, esse profissional passa a aparecer lá também, de forma mais clara, entendeu? E assim vai. Então, basicamente, é informação estatística, é você ter o dado, você obter um dado de forma mais clara e, com relação a esse dado, você trabalhar várias questões. E uma dúvida, assim, uma dúvida minha pessoal. Vamos supor, a pessoa, isso tem alguma diferenciação quando a pessoa vai declarar imposto de renda? Aparece num daqueles códigos? Em alguns casos, sim. A tabela, a Receita Federal, ela usa a tabela da CBO para a informação da ocupação. Porém, ela desagrega o dado conforme a conveniência dela. Você vai, por exemplo, quando é interesse que o código seja explícito, a Receita, ela vem na estrutura da CBO e ela vai detalhar. Quando ela acha que ela não precisa daquela informação detalhada, ela vai agregar. E isso é com o tempo também, entendeu? Mas o que eu posso dizer, ano que vem, a tabela do imposto, o imposto de renda vai estar do mesmo jeito, não vai ter mudado, mas pode acontecer em 2024 que haja algum tipo de atualização e que aí o dosimetrista ele se enxergue de forma detalhada. É raro, porque eles tendem a trabalhar de forma um pouco mais agregada, mas isso pode vir a acontecer. Fato é que a Receita se utiliza da informação da CBO. E em questão de aposentadoria, tem alguma diferença de ter um CBO Tem, a criado? partir do momento que você vai poder ter a sua ocupação identificada de forma clara, porque o INSS, ele usa por meio da GFIP e de outros registros informações da CBO. Tudo que se trabalha em termos de questões de registros linkados à aposentadoria, quando se fala em ocupação, a tabela que vai ser utilizada lá é a CBO. Então, hoje, por exemplo, para o INSS ou para um regime de aposentadoria, você não enxerga dosimetrista, você não sabe quem é.
A partir do momento que incluir na CBO, esse código passa a estar explícito lá, entendeu? Sim, muito interessante isso. Você já respondeu a partir de qual data? Você respondeu todas as perguntas já. Eu queria saber uma coisa. Você falou sobre o e-mail. Depois a gente combina, se possível deixar, porque às vezes as pessoas, ou então algum canal que as pessoas possam perguntar para vocês, que a gente vai deixar na descrição Sim? do vídeo. Tá. Como é que eu te encaminho esse e-mail? Pode me encaminhar e eu coloco na descrição. Mas aqui pelo meeting? Pelo Não, chat? pode Pode me ser? mandar por e-mail. Ou pode Então, ser tá por bom. tá bom? Tá bom. Eu acho que era isso, você respondeu todas as perguntas, né? Ô, Adriana. Muito obrigada, achei muito interessante, Imagina. assim, porque, assim, as pessoas não... eu lembro que há muitos anos, a nossa profissão tem muitos anos de uma forma não oficial, né? E sempre era um sonho antigo a gente ter um registro, ter uma identidade, né? Eu entendo o CBO como identidade também profissional. Também essa questão de, eu acho que tudo começou com uma associação, né? Realmente, isso que você falou, que a associação facilitou, a gente não sabia onde estavam os outros profissionais, a gente conhecia um ou outro. Realmente, hoje a gente tem um raio-x do Brasil, e dos dosimetristas do Brasil, e isso está oficialmente no Ministério do Trabalho. Eu acho que isso é uma grande vitória para a gente de uma luta de muitos anos. Sim. Então eu queria saber se você tem mais algumas palavras para falar, para finalizar, pode falar? Assim, Adriana, na verdade, para a gente é muito legal ter esse feedback, tá? Ter esse retorno, porque primeiro, assim, se todas as demandas chegassem da forma que a demanda de dosimetrista chegou para a CBO, facilitaria e muito o processo. Mas fato é, isso não é impeditivo. A coordenação, a área da CBO, a finalidade dela é justamente isso, é concatenar essas demandas, estudar e dar um retorno sobre esse processo, sobre uma possível inclusão. Mas, assim, quando a demanda já chega de uma forma minimamente organizada, facilita muito para a gente. E o que eu sinto da profissão, da ocupação, é que houve realmente uma preocupação em repassar essas questões ou repassar essa demanda quando já estivesse madura, porque existem algumas demandas que chegam que ainda estão muito incipientes no mercado, e então fica muito difícil, às vezes, a gente dar um parecer favorável à inclusão, mesmo sabendo que esse profissional existe, mas é importante que já esteja minimamente organizado. E uma outra coisa muito importante, não basta ter a formação, tem que estar atuando. A CBO, o intuito dela é retratar a realidade do mercado de trabalho. Então, não adianta, tem o curso, são duas instituições que estão ofertando. Mas se o mercado não reconhece esse profissional, então não tem por que estar na CBO. A CBO não pode se antecipar a uma demanda de mercado. Então, isso eu acho muito importante. E vocês esperaram, na verdade, isso está consolidado no Brasil, no mercado de trabalho brasileiro, para poder buscar essa inserção na CBO. Eu acho que isso facilitou bastante, entendeu? E uma outra coisa que eu sempre gosto de colocar é que muitas vezes as pessoas não entendem, elas ligam, mas demora tanto, é só incluir um código, incluir um título. Não, não é. A CBO é muito mais do que um código e um título. Ela é um código, um título e uma descrição. Só que para se chegar a essa descrição, tem todo um estudo, tem todo um envolvimento, tem todo um trabalho que é feito para que a gente possa realmente garantir essa inclusão. Porque o que acontece muito é muito questionamento. Por mais que ela não tenha por efeito a regulamentação, a gente recebe questões da justiça para poder retirar coisas do site da CBO, profissionais de outras entidades que vêm questionar nossas atividades. Então, como é um trabalho altamente técnico, a gente prima, na verdade, por essa questão. E aí, as questões técnicas estão ali postas e debatidas
com os profissionais. Eu acho que isso é o que dá sustentabilidade ao processo e ao trabalho. Não é ideal, a gente sabe que não é ideal, mas a gente tenta, pelo menos, fazer dentro do que é possível. Sim. Nossa, eu queria muito também deixar umas palavras de agradecimento a vocês, né? Como eu falei, foi um trabalho impecável, né? Rápido até, porque a gente achou que ia demorar mais, e realmente a gente percebeu, o nosso grupo percebeu todo o cuidado que vocês tiveram, todo o estudo, né? Eu lembro a moça que começou a A fazer Sofia. a Sofia a fazer as entrevistas. Eu quero deixar também registrado o nosso muito obrigado para ela, porque a gente praticamente deu aulas, ela estudou incessantemente. Depois eu falei para ela, nossa, você daqui a pouco vai estar trabalhando com a gente, de tanto que ela se Exatamente. atualizou e procurou saber e entrou na nossa realidade. Então, isso Exatamente. aconteceu, acho que só para o pessoal saber, em novembro de 2022, né, que a gente teve essa reunião, né? Eu lembro que nós terminamos tarde da noite, nós ficamos horas debatendo, né, aquele Foi. grupo, e acho que foi, não sei se foi 11 ou meia-noite que a gente terminou, né, e todo mundo no final muito emocionado, porque foi uma conquista, não nossa, mas uma conquista de todos, e que, como você falou, ao longo prazo vai ajudar e beneficiar a vida de muitas pessoas, né? Sim. Então, a gente queria deixar de coração o nosso imenso muito obrigado. E a gente tá, né, como associação e como grupo, né, a gente percebe que são profissionais que estão correndo atrás de fazerem cursos de pós-graduação, residência, estão se atualizando, e a gente espera que assim, esses números só cresçam e esse profissional cada vez mais tenha seu espaço no mercado de trabalho. Era Muito isso. bom, Adriana. Nós também agradecemos, desejamos sucesso aí e nos colocamos à disposição para qualquer evento ou qualquer questão que venha a ser encaminhada ainda no que diz respeito à inclusão dos dosimetristas no âmbito da classificação brasileira de ocupações, tá bom? E eu achei muito interessante também, só finalizando, que vocês colocaram que qualquer atualização que tenha no futuro com relação à tecnologia, tudo isso pode ser, esses documentos podem ser revistos, né? Então, é Sim, uma sim, profissão dinâmica, né? Que não vai ficar parada no sim, tempo. exatamente. A ideia da CBO é ser isso, é ser dinâmica e retratar esta realidade, Ok, tá muito bom? obrigada, hein? Muito Eu que obrigada. agradeço, Adriana, prazer, viu? Prazer, muito obrigada.